Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus conforme Marcos, no capítulo 4. Eu quero ler dos versos 35 ao 41. Evangelho de Jesus conforme Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. É uma mensagem muito abençoadora. Eu vou expor todos esses versículos e se preparem, Deus há de falar com você e comigo. Diz assim a Escritura: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor, fala conosco nesse tempo. Senhor, tu sonda mentes e corações, tu conheces cada pessoa que entrou aqui nesse templo. E a minha oração é que ouçamos essa doce e bendita voz, que muda a nossa vida, transforma a nossa história. Fala conosco, e que tu não permitas que nenhuma pessoa que está aqui dentro desse templo saia da mesma forma como ela entrou. Acalma o nosso coração, fala, e que ouçamos o Senhor nessa noite. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, Deus é bom. Porém, às vezes não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mesmo assim, Ele é bom. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Eu vou repetir: tudo que nos sobrevém, as lutas, as adversidades e as tempestades, não anulam o caráter de Deus. Não havia arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes exatamente quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Então Deus nos permite ver e experimentar algumas coisas exatamente quando estamos no vale da dor, nos vales. Como são as tempestades da vida? Lendo esses versículos, 4 coisas saltam aos nossos olhos. Primeira delas, as tempestades são inesperadas. O mar da Galileia era famoso por suas tempestades, muito famoso. E os discípulos entraram por esse mar, e de repente sobreveio uma tempestade. Irmãos, as tempestades não mandam telegrama. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença, sem bater na porta. As aflições, elas fazem parte da jornada de todo cristão.
Você tem vivido a sua vida como costuma viver, e de repente as tempestades chegam avassaladoras, inesperadas, e elas não batem. Posso entrar? Elas não batem, elas entram, elas chegam de forma inesperada. Segunda, as tempestades da vida são perigosas. Diz o texto paralelo de Mateus 8:24 que o barco era varrido pelas ondas. Diz o outro texto paralelo de Lucas 8:23 que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de morrer, de perder a vida. As tempestades da vida também são ameaçadoras. Muitas vezes as tempestades chegam de forma intensa e deixam as estruturas da nossa vida abaladas, colocam no chão aquilo que levamos anos para construir. Elas derrubam e elas destroem coisas que planejamos. Nós não planejávamos ter o nosso filho agora, mas ele veio. As lutas chegam, e elas chegam de forma perigosa. Terceiro lugar, as tempestades são, escute isso, inadministráveis. Você já tentou administrar uma tempestade quando ela chega na sua vida? Você já tentou olhar para o céu e falar: pare céu, pare tempestade agora? Geralmente as tempestades são maiores do que as nossas forças, e os esforços dos discípulos não foram capazes de parar o problema da tempestade. E nós ficamos desesperados, e então eles clamam a Jesus, clamam, porque o problema era maior do que a força deles e a capacidade deles de resolver. Meu irmão, quando a tempestade chega, não adianta você ligar para o banco, não adianta você ligar para a irmã do fogo ou para o irmão do fogo, não adianta. Irmãos, enquanto eu caminhava para o hospital, sem saber notícias da Luciana, eu estava sendo esmagado por uma dor inexplicável. Eu não tinha notícias, eu não sabia como as coisas estavam, e a minha mãe olhava para mim no carro e dizia: meu Deus, que dor é essa? As dores chegam, sendo você fiel ou não, dizimista ou não, você precisa ser fiel e precisa ser dizimista. Mas as tempestades, quando chegam, são inadministráveis. E quarto, as tempestades são surpreendentes. Irmãos, as tempestades podem transformar cenários domésticos em lugares avassaladores e provas terríveis. Esse mar era conhecido daqueles homens, era o trabalho deles, era onde eles estavam há muito tempo. Porém, aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Às vezes somos alcançados por tempestades. Elas vêm, elas sempre vêm, e elas nos surpreendem. E às vezes essas tempestades vêm dos lugares onde mais nos sentimos seguros. Você se sente seguro no emprego, e você é alcançado por essa tempestade. É na sua família, é com seu filho, é no trabalho, é o seu amigo que você achava que essa amizade era intocável, e ela acaba de repente. As tempestades são surpreendentes. Dito isso, eu quero ver com vocês duas lições desse texto, duas maravilhosas. Escutem. Primeira, nós vamos ver nesse texto os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Quais são os conflitos? Quais foram as tensões que esses homens enfrentaram? Primeiro conflito:
Ou uma primeira pergunta: como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Olha o versículo 35. O que Jesus disse? Passemos para outra margem. Irmãos, vamos pensar algo aqui. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus, e mesmo assim enfrentaram uma tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Jonas enfrentou uma tempestade exatamente porque não obedeceu à voz de Deus. E esses discípulos enfrentaram uma tempestade exatamente por fazer a vontade de Deus. Pergunta: você tem enfrentado tempestades por obedecer a Deus? Isso faz parte do currículo. Isso faz parte do processo. Há momentos em que sofremos, não porque estamos na contramão da vontade de Deus, mas exatamente por andarmos no centro da vontade de Deus. Algumas pessoas pensam: pastor, que luta é essa? Deus está trabalhando na sua vida. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Irmãos, eu pus o pé na UTI, eu não sabia qual era o meu filho, eu não conhecia. E aí eu olhei um menininho lá, falei: esse é meu filho, parece comigo, ele é maravilhoso, é bonito como eu. E aí eu procurei a moça e disse: moça, esse é o meu filho. Ela disse: é. Eu falei: eu sabia, eu já entrei desse jeito na UTI. E quando eu olhei para ele, eu comecei a chorar. Deus me disse: dê graças. Dê graças. Você não tem motivos para reclamar. Olha ele aí, foi eu que tirei antes, porque ele e sua esposa iam morrer. Dê graças. Você pode dar graças por aquilo que você não entende. Você não entende algumas coisas que passam, mas você entende Deus. Ele é Pai e Ele cuida de nós. Segunda pergunta, segunda atenção, talvez seja a sua atenção. E eu vou dizer algo a vocês: o sangue dos discípulos corre em nossas veias. Nós vamos ver isso lá no final. Segundo, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Como? Olha o versículo 36. E o levaram assim como estava no barco. Jesus estava no barco e eles sendo assolados pela tempestade. Escutem, o fato de Jesus estar conosco não nos livra de tempestades. Eu e você não estamos numa colônia de férias, e nem numa estufa espiritual, e nem num parque de diversões. Mesmo com Ele no barco, eles enfrentaram lutas. João 2:3, mesmo Jesus estando naquele casamento, faltou vinho. Faltou. Um crente que anda com Jesus pode e muitas vezes enfrenta tempestades terríveis. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nós precisamos entender hoje. É possível confiar em Jesus mesmo durante as tempestades da vida. Eu não estou entendendo nada. E nós não vamos entender mesmo a maioria das coisas, mas você entende o que está por trás de todas as coisas. E o que está por trás não é Satanás, é o teu Deus, é o meu Deus dirigindo a nossa vida e a nossa história. Terceiro conflito, terceira atenção, é como conciliar a tempestade
com o sono de Jesus. Meu Deus. Olha o 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Talvez o maior drama dos discípulos e o nosso hoje à noite não são as tempestades, mas o fato de Jesus estar dormindo na hora da tempestade. Isso nos aflige, isso nos machuca, isso nos abate. Foi igual à pergunta de Marta em João 11:21. Jesus chega depois de 4 dias e Marta diz assim: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Era como se Marta dissesse: ei, o senhor estava dormindo na rede? O senhor não viu que o meu irmão estava morto, que o irmão ia morrer? Por que você demorou? Às vezes, irmãos, nós temos a impressão de que Deus está numa cadeira de balanço, tomando água de coco, vendo a vida passar, e Ele dá uns cochilos de vez em quando. Às vezes você que está aqui nessa noite, até já disse isso: ei Senhor, levanta do sono. Como é que pode eu passar essa luta e o Senhor dormindo na polpa? Você já fez essa pergunta para Deus? O Senhor não vai me ajudar? O Senhor não vai fazer nada? Deus não sabia que a Luciana estava com problema de pré-eclâmpsia? Sabia, por isso que Ele tirou o bebê antes. Deus não sabe de todas as suas aflições? Ele sabe. E por que aparentemente Ele não faz nada? Porque Ele está trabalhando na sua vida. Irmãos, Deus não atrasa e Ele nem chega adiantado, Ele chega na hora. E esse é o grande desafio, porque nós não conseguimos esperar. Deus não trabalha com ansiosos. Quantos ansiosos? Não, estou brincando, não levanta a mão. O Salmo 121 fala do sono de Deus. Ele não dorme, o guarda de Israel, mas às vezes parece estar desatento aos dramas da vida e às angústias que enfrentamos. Um amigo nosso, roubaram o carro dele, e eu passei na casa dele hoje para orarmos um pouco, e eu disse assim: amado, Deus sabe onde o seu carro está. Você já pensou nisso? Ele não dorme. Segundo Crônicas 16:9 é maravilhoso. Diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, para fazer-se fortes para com aquele cujo coração é totalmente dele, por onde os olhos dele passeiam por toda a terra. Ele não dorme, ele não tira férias, ele está atento à minha e à sua vida. Os detalhes pequenos que você acha que Deus não vê, Ele vê todos, Ele está atento a todos e Ele sabe de todos. Esses são os conflitos que enfrentamos. Como conciliar a obediência com o sofrimento, com a tempestade? Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa e na nossa embarcação? Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Acorda, Senhor! Alguns clamam: o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, a pior voz que se pode ouvir nessa geração é a voz do silêncio de Jesus. Essa voz que não diz nada, às vezes nos machuca mais do que as próprias tempestades da vida. Você tem ouvido o silêncio de Jesus? Isso não significa que Ele está dormindo. Isso significa que Ele está trabalhando na sua vida, porque você e eu precisamos melhorar. Sabia disso?
Segundo lugar, segunda verdade aqui do texto, e muito abençoadora. Quais são as perguntas que são feitas na tempestade? Nós fazemos algumas. 3 perguntas foram feitas aqui. 3. E essas 3 perguntas nos apresentam a estrutura do texto. E aqui temos a pedagogia da tempestade. Quantos aqui estão passando por tempestade? Alguns levantaram as mãos. A maioria de nós. Eu estou. Meu filho está na UTI. E eu estou aqui. Eu tinha motivos para estar aqui? Lógico que sim. Porque enquanto o coração bater, há chances. Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, todas elas, todas e todas. Quais as perguntas feitas na tempestade? Irmãos, esse é você e esse sou eu. Vocês querem ver as 3 perguntas? A primeira pergunta foi feita pelos discípulos. Acompanha aí o versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Você já fez essa pergunta para Deus? Quantas vezes você não vê saída e você rasga o peito como Rambo e diz: mestre, o senhor não vai fazer nada? O senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo? E aí às vezes eu quero crer que Deus quer se expressar com alguns de nós, quase por uma réplica. E você não vê a dor que eu passei na cruz? Você não vê? Lógico que você não vê, porque você não estava lá. Mestre, não importa que pereçamos. Irmãos, essa pergunta nasceu no ventre de uma crise. O seu parto deu-se em muito sofrimento. O mar revolto parecia sepultar as suas últimas esperanças. Então eles disseram: Senhor, faça alguma coisa. Eu escrevi isso a lápis há pouco. Os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um, e não são as circunstâncias ao nosso redor. Os maiores problemas, eles acontecem e eles se iniciam dentro de nós. E aí nós falamos: Deus, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nele as nossas esperanças. Quantos de nós tem praguejado, murmurado e falado mal contra Deus? Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. Irmãos, sabem por que alguns de nós entram em desespero por causa das circunstâncias da vida? Porque a nossa fé trôpega é pequena. Nós estamos distantes da vontade de Deus, então qualquer coisa nos derruba. Um desemprego nos mata e nos leva para distante de Deus. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé. E a causa do nosso desespero, na maioria das lutas, não são os ventos contrários, mas a nossa falta de fé. Deus não mudou, amados. Ele continua o mesmo. O problema somos nós, que não acreditamos nele e que ele tem poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Você já fez essa pergunta? O Senhor não vai fazer nada? Talvez você que está em casa já fez essa pergunta várias vezes. O Senhor não vai fazer nada?
O Senhor não vai mover uma palha. Porém, houve uma segunda pergunta. Essa foi feita por Jesus. Acompanhe, olha o versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha a pergunta de Jesus. Ele responde a pergunta com uma outra pergunta. Vocês são tímidos, irmãos. Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Você sabia que eu e você somos testados por Deus todos os dias? Gênesis 22:1. A maior prova que Abraão enfrentou foi o teste do maior amor. Deus pôs Abraão à prova, e Deus nos põe à prova. Deus pôs os discípulos à prova. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Sempre desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos de Deus, que Ele não está no controle. Pense comigo agora, quantos medos paireiam sobre o seu coração, sobre amanhã, sobre a segunda-feira, e nós ficamos com medo no culto, de que Deus não tem poder para abrir uma porta de emprego para você pagar suas contas, que Deus não tem poder de fechar essa ferida aberta que médicos não conseguem descobrir, e nós desanimamos, nós murmuramos, desesperamos-nos, porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Quantos de nós têm dito na calada da noite: o Senhor me abandonou, o Senhor já não faz mais nada. Irmãos, abra os olhos e olhe para o céu. Deus conhece cada estrela e a chama pelo nome, e por ser grande em força, em forte em poder, quando a chama, nenhuma delas vem a faltar. Deus é grande. Ele usa aqui a palavra tímidos. A palavra tímidos no grego é deiloi, é um medo covarde. Eles tiveram covardia e não fé. Deus olha para alguns de nós aqui nessa noite e não vê fé em nós, vê medo, vê covardia da própria vida cristã. Irmãos, aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo, pelo menos por 4 razões. 4 pelo menos. A primeira é por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35. O que ele diz? Passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas o outro lado, a outra margem. Jesus não prometeu uma viagem fácil, mas sim que nós chegaríamos a outra margem. Isso é voz de Deus e não do diabo. Passemos. Ele fala e Ele cumpre. Ele não é o Temer e nem a Dilma. Ele fala e Ele faz. Ele é Deus, quem te dá vida, quem te dá sonhos. Ele falou: vocês darão a outra margem. Então tenha fé e não medo. Segundo, por que ter fé e não medo? Pela presença de Jesus. Diz o versículo 36 que Ele estava no barco. Irmãos, às vezes nós esquecemos. A presença de Jesus nos livra de todos os temores. Todos. A antítese é verdadeira. Quanto mais distante dele você está, mais temores você tem.
Por isso que Jesus não quer que você seja dele uma amante. Jesus não quer amantes que vem de vez em quando. Ele quer uma noiva adornada, que se prepara e que vive uma vida santa, que vive uma vida de santificação. São esses que ele chama. Ele está conosco no barco. A maior luta de Davi, ele explode no Salmo 23, e no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu e você podemos enfrentar muitas coisas, mas nós não enfrentaremos sozinhos. O Criador da terra está comigo e com você. É a presença. Por que ter fé e não medo? Pela paz de Jesus. Diz o versículo 38 que ele dormia. Quantos aqui têm tomado remédios para dormir de noite? Porque não conseguem pegar no sono. Meu irmão, aquela tempestade estava na agenda de Jesus para os seus discípulos. Era a agenda dele para aqueles homens, fazia parte do currículo, do treinamento daqueles homens. Você tem dormido? Jesus dormiu, porque ele confiava cabalmente na soberania do Pai. Totalmente. Ele sabia de tudo, quantas ondas viriam, a força do vento. Irmãos, eles se esqueceram que o Criador dos ventos estava com eles. Meu Deus, o Criador dos raios, das chuvas, estava dormindo dentro daquele barco. E às vezes nós esquecemos. Ele está com você, ele está comigo, mesmo quando você é açoitado pelas tempestades, mesmo, e ele dorme, o sono do justo, ele descansa. Meu irmão, hoje à noite é noite de você ir para casa, deitar e dormir, descansar e ter a paz de Deus e com Deus. Devemos ter fé e não medo pela paz de Jesus. E por que devemos ter fé e não medo? Pelo poder de Jesus. Olha o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Meu irmão, entra comigo aqui no texto. Dentro daquele barco estava o Criador da natureza. Dentro daquele barco, deitado sobre aquele travesseiro, humano e divino, estava o Criador de tudo quanto os nossos olhos veem. Esquecemos disso. Deus pode tirar o meu filho amanhã da UTI, Ele pode. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o poder, saiba disso. Eu tenho que ter paz e não medo, porque basta uma palavra dele e tudo muda. E os discípulos esqueceram disso, andaram com Jesus, viram milagres e tiveram medo. Quantos de nós estamos dentro da igreja há 5, a 10, a 20 anos e ainda tem medo e tem medo? Meu irmão, nós precisamos viver uma fé real, uma fé autêntica, que Jesus olhar para nós e dizer: grande é a tua fé, é grande. Charles Spurgeon disse certa feita que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu até a sua alma.
Acorda, irmão. O seu Deus não está morto. Ele não está mais naquele madeiro. Como cantamos, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele intercede por nós, como diz Romanos 8:26, com gemidos inexprimíveis. Eu e você não somos filhos bastardos, nós somos filhos de um Deus que cuida de cada um de nós, dos detalhes pequenos e dos maiores. Confie nele, tenha fé e não medo, pelo poder de Jesus. Ele muda a sua vida quando Ele quer. Última pergunta foi feita pelos discípulos. Olha o versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Olha como termina o texto. Quem é este? Você já tentou parar o vento? Você já tentou parar no Guarujá, na boca do mar, e dizer: pare, mar? Ele não vai parar. Você já tentou dizer para um tsunami: pare aí agora? Você já tentou falar no meio de um furacão e dizer: pare, vento? Irmãos, a voz de Jesus para os ventos e os mares. O Deus que nós servimos, Ele não cabe aqui dentro. Ele é grande demais. Em nome de Jesus, ouça isso. O seu Deus não está na caixa de fósforos. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. As tempestades são pedagógicas. Deus me diz tantas coisas dentro daquela UTI. Hoje Ele me disse assim: eu estou fazendo de você um filho melhor. Eu estou cortando as arestas. Aprendemos mais nas tempestades do que na bonança. Meu irmão, você não aprende muitas coisas ganhando R$1 milhão da Telecena, mas você aprende muito na dor. Você não aprende muitas coisas em 30 dias em Dallas de férias, mas se você passar 3 dias no vale, você sai de lá novo. Você sairá do vale reclamando menos, murmurando menos. Eu tenho certeza que nós saímos do vale orando muito mais. Ah, se a nossa conta estivesse cheia, orar para quê? Ah, se nós tivéssemos os melhores carros, as melhores casas e 60 mil por mês, orar para quê? John Stott disse algo que eu creio muito: há tempestades agendadas por Deus para os melhores obreiros. Esses somos nós. Deus precisa nos treinar. É um treinamento, irmãos. Por isso que Deus me deu aquela frase lá no final do seminário em 2009. Anota aí na capa da sua Bíblia: Deus nos ama como somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Você e eu precisamos crescer. Jovens, você que está aqui nessa noite, você precisa crescer. Você que está aqui e é adulto, você precisa sair do leite.
cabelos brancos. Deus tem mais a ensinar para você e a revelar para você. Deus tem mais para nós. Deus tem mais. Deus tem muito mais. O interessante é que a palavra temor do versículo 41 é paboeo. Mudou. É um temor reverente. Notaram como mudou? Quando eles ouviram falar e aprenderam pelas lutas quem era Jesus, eles caíram aos pés do Senhor. E é exatamente isso que a luta nos faz. Meu irmão, quando Deus olhar para você e você tiver autossuficiente demais, Ele só dá uma cutucada nos seus joelhos para você cair de joelhos. Eu e você não somos ninguém sem a graça de Deus em nós. Eu quero terminar. Irmãos, a intervenção soberana de Jesus às vezes acontecem quando todos os recursos da terra acabam. A nossa extremidade é exatamente a oportunidade para Deus agir. Quando você chegar diante do mar e começar a reclamar diante do mar, como está em Êxodo 14:15, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Peça a Israel que marche, peça para esse povo andar no meio do mar, caminhe, meu filho. Quando todas as forças acabarem, a mão poderosa de Deus entra em ação e nos faz experimentar coisas grandes, coisas novas, que nos farão crescer e crescer para a glória dEle. Você pode ficar de pé, vamos orar. Aleluia, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem você teme? As circunstâncias ou Deus delas? A quem tememos? As fortes rajadas de vento ou aquele que está por detrás da rajada de vento? Eu quero orar por você. Meu irmão, eu quero desafiá-lo. Isso é um desafio de Deus. Aqueles homens, olha aqui para mim, ó, tiveram vários encontros especiais com Jesus, mas até essa data eles não sabiam quem era Jesus de fato. Aquele que encontrou o Messias, ele pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Jesus é para alguns de nós uma pessoa que nós ainda não conhecemos. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Ele está aqui nessa noite. Só Jesus pode mudar a sua vida, a sua história. Religião não vai mudar a sua vida, mas o Rei dos Reis, Ele morreu, viveu, está à destra de Deus, e o Espírito dele ainda convence. Eu quero orar por você, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus tem falado muito para mim, eu quero me revelar a você. Eu quero mostrar para você quem eu sou, porque vocês ainda não me conhecem.
Qual é o seu impossível? Para Deus não é. Seus filhos nas drogas, o marido que foi embora, um emprego. Meu irmão, Deus é grande. Você crê nisso? Deus é grande. Você tem feito perguntas para Deus? Eu quero orar por você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Quais são seus conflitos? Quais são suas perguntas feitas nessa tempestade? Meu irmão, faça as perguntas certas para a pessoa certa. Aleluia, aleluia. Por favor, feche os olhos. Meu irmão, eu estou sentindo tanto a presença de Deus desde o início do culto. Senhor, meu Deus, Deus, sopra do teu Espírito sobre nós. Deus, qualquer coisa tem nos parado. Meu Deus, coisas tão pequenas têm nos levado para longe de Ti. Deus, muda o nosso coração. Quando as lutas vierem, nós confiemos que o Senhor é maior do que todas as lutas que nos sobrevêm. Ainda que lágrimas caírem dos nossos olhos, nunca percamos a confiança em Ti e no Teu poder. Deus, Tu estás conosco na nossa vida. O Senhor está bem perto de nós. Abraça essa igreja nessa noite, abraça a nossa vida. Deus, abraça-nos, põe no Teu colo nessa noite. E nos diz, nos lembra quem Tu és, tudo aquilo que Tu podes fazer. Deus, Tu és o Criador de todas as coisas, do céu, da terra. A nossa vida está em Suas mãos. Nós não estamos soltos, sendo jogados pelos ventos, não. O Senhor controla todos os ventos que nos sobrevêm, todos eles. Faz-nos confiar em Ti, Senhor, mais do que duvidar. Que a dúvida, ela caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Coloca fé no nosso coração. Uma fé que não vê muitas coisas com os olhos naturais, mas ela crê. Ela crê que o Senhor está vivo e o Senhor muda circunstâncias, situações. Abençoa estes, abençoa todos nós que estamos aqui. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós confiamos totalmente no Senhor, que o Senhor controla a nossa vida e tudo o que nos sobrevém. Quando os testes de Deus vierem, diga: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós Te amamos, Pai, apesar de todas as coisas que passamos. O Senhor é Pai e o Senhor sabe o que é bom para cada filho. Abençoa estes, muda a nossa vida, muda a nossa história. Escreve novos dias para nós, novos dias. Abençoa essas pessoas que estão aqui, famílias que estão aqui, filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa e não quiseram vir. Alcança-os,
alcança-os e que eles tenham um encontro real contigo e a vida deles mude, se revele a cada um que está aqui nessa noite, meu Deus, revela-te a nós, e então nós diremos: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mostra-te a nós nessa noite, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graças, porque tu tens poder, te louvamos, Pai, em Cristo Jesus, amém, louvado seja Deus. Você que está aqui, levante, volte para o seu lugar, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? Aleluia!